Salve, salve! E aí? E aquele sorrisão, hein? E aquele sorrisão, Noah? Nossa, tô feliz, muito feliz. Essa semana foi uma semana abençoada. Estamos ao vivo em mais uma manhã de espiritualidade, já começando com aquele sorrisão nos lábios, com todo o olhar direcionado para o alto, confiante de filho amado. Eu sou filho amado nessa geração, nesse movimento que nós estamos vivendo. Deixa eu só confirmar aqui se tá. Opa, tá rodando. A gente está gravando aqui, também vai ficar no YouTube. Esse vídeo vai ficar no YouTube, hein? E estamos iniciando mais uma manhã, mais um encerramento de semana. Mais uma semana que nós olhamos para trás e enxergamos tantas coisas que aconteceram, tantas coisas boas, tantas coisas, não digamos, vou dizer ruim, porque muitas coisas vêm para nos ensinar no caminho. É desconfortante, é angustiante, mas tudo isso vem e nos ensina. Ei, você está aprendendo a partir desse desconforto, a partir dessa situação que você está passando. E aí eu fico olhando e falo, cara, teve alegria, teve desconforto, mas teve evolução. Eu consegui enxergar as coisas evoluindo na minha vida. E eu espero que você também olhe para essa semana e enxergue as coisas que você viu, as coisas que você presenciou, que você viveu, e aí você evoluiu. Você fala, nossa, agora eu dei um passo a mais, eu estou 1% melhor. Não é pouco, né? Mas pega essa somatória de poucos e no decorrer do tempo, veja como essa somatória de poucos vai se tornar muito. E aí quando você olhar no decorrer de um mês, no decorrer de 6 meses, no decorrer de um ano, você vai falar, cara, olha, macho, como a gíria, a galera do Nordeste gosta de falar, macho, o negócio é poderoso, hein? Mudei, sou outra pessoa, estou com a minha mente mais diferenciada, nossa, agora eu já vejo outro rumo para minha vida. Aquele cara que era, aquela mulher que era, aquele homem que ficava ali em dúvida do que seria da vida, o que ia acontecer, já não tem mais isso, não tem mais espaço para dúvida, porque agora eu já sei o que eu vou ser. E aí você, através de um gesto, eu falo, um gesto ele vai mudando a nossa vida, um passo, e aí nós vamos se encaminhando cada vez mais evoluindo e melhorando e melhorando e melhorando. Ai, que semana maravilhosa! É uma semana para sorrir e se alegrar. É uma semana para agradecer por cada momento que eu tive, cada momento que eu vivi, cada momento, cada situação que eu tive a oportunidade de viver, e assim eu poder desafiar, eu poder me ver numa zona de desconforto, e através dessa zona de desconforto eu ir construindo novos patamares, novas paredes, novas estruturas para que eu me fortaleça mais para uma vida que eu nem sei o que vai acontecer, mas eu já estou me preparando para essa vida. Eu já estou me preparando para o que vem pela frente. Eu não estou aguardando vir para aí eu me preparar. Não, eu já estou me preparando para algo que possa vir pela frente. Entre tantas coisas que aconteceram nessa semana, uma delas foi eu sentar para estudar com a minha filha. E aí, sobre essa questão de se preparar, eu estava estudando inglês com ela, né, ontem. E aí, estudando inglês e tal, e aí falando para ela não gosta de inglês.
ela sente vergonha. E aí eu tentando entender por que ela sente vergonha de pronunciar, de falar. E aí eu fui conversando com ela. Falei, não, filha, o inglês ele é importante e você precisa... Não é que ele é importante porque se você não tiver inglês você não é ninguém. Não. Você precisa se preparar porque coisas maiores virão sobre a sua vida. Né? E aí, quando essas coisas vierem diante de você, você já vai estar preparada para, a oportunidade. Talvez seja a oportunidade de você se relacionar com alguém que vai te direcionar para algum caminho na sua vida. Muitas vezes a gente está pedindo algo, mas por não ter se preparado, a gente perde a oportunidade. E aí eu falei para ela, dei o exemplo de quando eu era jovem, já era adulto, tinha 20, 21 anos, que aí eu fui correr atrás de inglês. Por quê? Porque a minha área, ela pedia do meu trabalho. Então eu fui começar a me desenvolver e foi muito traumático. Por quê? Eu já tinha as minhas convicções, crenças, formação, né, vocal, silábica, aí tem as estruturas, o jeito de movimentar a boca, tudo isso, a língua. Então é mais difícil para a gente aprender. E aí eu fui mostrando para ela e dando exemplo. Eu falei, o papai, quando foi trabalhar, eu perdi uma oportunidade de emprego porque eu não tinha inglês. Você acredita? E aí a moça olhou e falou, você tem tudo, mas você não fala inglês, então você não serve para essa vaga. Aí ela ficou olhando assim, refletindo. Eu falei, então, isso depois de muito a gente estudar e trabalhar, e ela não queria falar, ela não falou, ela sabe a palavra, sabe o contexto, mas ela falava em português. E aí dei esse exemplo, aí pegamos mais um pouquinho, aí eu falei assim, sabe uma outra oportunidade que eu perdi? Quando eu fui lá pra Disney, e aí eu queria me comunicar com o Mickey, mas não conseguia. Aí eu falei, e aí? Aí eu queria tirar uma foto com o Mickey, queria trocar uma ideia com o Mickey ali, falar com ele, e aí eu não conseguia. E aí eu fui mostrando para minha filha que o inglês ele é importante. E aí eu falei, filha, se você se preparar hoje, entender, aprender o inglês, essa é uma oportunidade que você está tendo para você evoluir. Se você se preparar hoje, daqui a um tempo, quando as coisas chegarem até você, ou seja, quando as oportunidades chegarem, quando os ambientes chegarem, quando as pessoas chegarem, você vai estar preparada e você vai fazer aquilo que com facilidade. Você não vai ter dificuldade. Fala, Caião! Tamo junto, irmão. Então eu fui mostrando para ela isso. Aí a partir disso, através disso, ela se arriscou. Falou algumas palavras, falou errado. Aí eu, conforme ela falava errado, eu fui mostrando para ela, fui corrigindo. Falei, aqui é assim, aqui é assado. Mas com muita tranquilidade, para não traumatizar. Porque senão nós como pais, que queremos ver a evolução muito rápida dos nossos filhos, as coisas acontecendo, numa velocidade, a gente traumatiza. Então, calma, fica tranquila. Não tem problema você errar, não tem problema você errar. Erre quantas vezes for necessário agora, porque lá na frente você vai estar preparado e você vai acertar 100%. E aí ela foi se lançando e ali foi um passo que nós demos, foi um início de uma nova jornada. E assim é sobre a minha vida, é sobre a sua vida. O início de uma jornada, mas eu nunca fui bom nisso. Mas para que você se torne bom, você precisa começar hoje errando, sendo ruim, sendo o pior de todos. Para que daqui 1 ano, 5 anos, você olha e fala, cara, hoje eu sou fera no que eu faço. Hoje eu sou muito bom. Por quê? Porque você construiu no decorrer do tempo.
Você construiu de acordo com a evolução, com a jornada, com os erros, os aprendizados, as melhorias e assim por diante, passo a passo, passo a passo. Não tem como a gente sair do 0 ao 100 sem passar pelo 2, 3, 5, 10, 15, 30, tal, até chegar ao 100. A gente não sai 0, 100, não. É exponencial. É exponencial. O foguete, ele não lança, ele lança e vai devagarzinho até ele sair da inércia. A hora que ele sai da inércia, ele ganha força e aí ele vai. Mas ele passou por uma trajetória de ganhar força, de ter todo um deslocamento de combustível, a estrutura da aeronave ali, os astronautas sentindo todo o empuxo daquela carga, o peso, a força da gravidade, tudo até ele ganhar velocidade, subir, aí ele vai numa velocidade estratosférica. Mas ele precisou passar pelo processo. E assim é na nossa vida. Quando nós precisamos sair da nossa zona de conforto, passar por todo o desafio que vem sobre a nossa vida, todo o desconforto, todos os ensinamentos, as quebras de crenças, de paradigma, de estruturas mentais, aí a gente olha e fala, caramba, era tudo isso, e eu estava vivendo tudo isso. Aí quando você olha depois de 2, 3, 5 anos, você fala, cara, agora não tem como mais, ninguém me segura. Por quê? Porque eu atingi um nível que não tem mais nada que possa me travar, me bloquear, não tem estrutura mental que possa me travar, não tem pessoas que vão vir até mim, chegar e falar, você é um bosta, você é um banana. Não tem. Por quê? Porque eu dependo só de mim. E se você estiver fundamentado, como aqui nós estamos, naquele que nos criou, que nos move, que nos cura, que nos dá o entendimento, a sabedoria todos os dias de nossas vidas, Jesus Cristo, aí meu amigo, você olha e fala, cara, eu sou filho amado e eu sou muito poderoso, eu sou muito mais do que esse Zé Ruela que está aqui, que era um cara que ficava se lamentando, murmurando, e agora eu deixei ele para trás. Nossa, não quero mais, sai, agora eu sou outro, esse eu quero deixar lá, não quero mais, deixa ele para trás, deixa ela para trás, não, essa mulher, ela fica lá atrás, essa criança, só preciso acessar ali em alguns momentos da minha vida para, aqui eu errei, não posso errar mais, aqui eu errei, mas não fique buscando essa pessoa como conforto, esse que era nossa, vinha uma pessoa, coitadinho, aí você coitadinho do fulano, aí você olhava assim, nossa, ele teve pena de mim, aí você se encostava nessa palavra assim, você ficava ali, eu sou um coitadinho. Sai fora disso, rapaz. Você é muito mais do que um coitadinho. Você é muito mais do que uma coitadinha. Deus tem um plano maior para sua vida. Sai fora, larga para trás, deixa para lá. Hoje nós estamos meio arranjada aqui. Mas, tomando um cafezão, esse é o dia que nós temos para viver. E essa é a semana que nós temos para agradecer. Mais uma oportunidade que nós recebemos para a nossa vida e que nós podemos se encaminhar no amor do Pai, na graça que Ele nos traz, que nós possamos glorificar o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo e o Espírito Santo
todos os dias, dar glórias, dar graças e estar vivendo na presença de Deus. E essa semana eu fiz um propósito. Quero compartilhar com vocês porque foi algo que mudou assim meu ponto de vista. Eu precisava de direcionamento e eu recebi esse direcionamento. Eu fiz um jejum de 3 dias e 3 noites. Através de uma palavra que Deus me deu, e aí através dessa palavra eu estava precisando de um direcionamento e eu falei: Senhor, eu preciso desse direcionamento. Eu abri a Bíblia, veio a palavra, essa palavra entrou no meu coração e aí eu falei: é isso. Então eu na segunda-feira eu li a palavra que veio, que foi Esther. Aí eu comecei a ler o livro de Esther, capítulo 4, onde fala sobre uma dificuldade que estava pairando sobre o reinado deles, que ia aniquilar com todos os judeus. E aí Esther chega e propõe para todos: façam um jejum e orem. Façam jejum e oração. E eles fizeram um jejum absoluto, ou seja, um jejum onde não se come e nem bebe nada. E aí eu fiquei refletindo nesses dias. E eles fizeram um jejum de 3 dias e 3 noites. E aí eu falei: cara, isso era 3 horas da manhã, de domingo para segunda-feira, e eu já estava em jejum. E aí veio essa palavra e eu falei: eu vou fazer esse jejum, e Senhor, eu te peço direcionamento, Pai, nessa área. E aí as coisas não vieram durante o jejum, muitas palavras, muitas situações ali, os direcionamentos em si, eles acabaram não vindo durante o jejum. Foi algo que, uma desconstrução, uma disrupção, um desafio, algo que eu jamais havia feito. Ficar 3 dias e 3 noites sem comer. E aí eu falei assim: então eu vou tirar toda a alimentação e toda a bebida, exceto a água. Então eu só vou tomar água. E aí eu tirei entre as alimentações, beleza. Alimentação, nossa, você já fica doido, né? O corpo já fala: ô, tá maluco? Vai parar de comer agora. Mas, beleza. Agora, o cafezinho, esse foi doído. Porque no jejum que eu faço, geralmente de 24, 48 horas, que eu já fiz, o café era um certo de uma muleta, de um conforto que eu sentia. E aí eu tirei o café. Nossa! Aí o bicho pegou. E aí, o que eu falo aqui para vocês? Nesse jejum que eu fiz, na segunda-feira, as primeiras 24 horas, beleza, tava tudo bem, fui treinar. E aí uma das coisas que eu fiz: você precisa orar. Porque, primeiro, você está fazendo isso para pedir direcionamento. Então você precisa estar em oração. E segundo, a oração é o que vai te alimentar nessa trajetória. Então, no momento da fraqueza, no momento que você estiver com dor, que você estiver sofrendo, você vai orar dentro do seu quarto, dentro da sua casa, no seu ambiente, no secreto, sem querer se expor, ficar falando para as pessoas e para ninguém. Não tem sentido a gente ficar falando e querendo que as pessoas venham. Não, é você com você e Deus. E aí eu fiz isso. E aí eu fui. Primeiro dia, treinei, falei: não pare a sua vida, a sua rotina. Mas no segundo dia, na madrugada, dor de cabeça explodindo, aí eu já acordei mal, aí com o corpo mal.
E aí eu precisava de dormir, dormindo pouco, 5 horas, aí precisava dormir no meio do dia e não treinei. Por quê? Porque eu não estava, vamos dizer assim, tão preparado para isso. Eu imagino, foi essa a conclusão que eu tirei. E aí na madrugada seguinte, dor no corpo, dor na perna, nossa, uma dor na perna, na lombar. E aí eu ficava, meu Deus do céu, e tentando dormir, aí dormia um pouquinho, porque cansaço, e acordava com aquela dor, parecia que tinha algo que estava pegando no músculo. Eu falei, não é possível, deve ser o corpo extraindo energia do músculo, da perna, não sei. Enfim, concluiu-se as 3 noites e os 3 dias. E aí eu voltei para minha rotina. Porém, nesses 3 dias e nessas 3 noites, eu fiquei em oração, recluso, pensando, buscando a Deus, buscando direcionamento, o que Deus tinha para me orientar, para me falar, para vivenciar todas as experiências, buscando na palavra, buscando na minha oração, nas orações às 3 da manhã, nas orações da manhã, mesmo fazendo às 3, eu fazia todos os dias, porque eu coloquei esse desafio para mim. Todos os dias desse ano você vai fazer orações, a sua oração no primeiro horário, na primeira oportunidade ali, no momento da sua vida. Então a minha rotina é, eu levanto, escovo o dente, tomo água, oro. Às vezes vem assim, não, mas já põe a chaleira no fogão, põe a água e põe a chaleira no fogão. Não, antes de tudo eu faço a minha oração, a minha comunhão com Deus. Às vezes vem assim, você precisa pôr a máquina para encher de água para lavar a roupa. Quantas vezes eu não pensei nisso? Aí eu olho e falo, não, primeiro a oração, depois você vai fazer qualquer coisa que tiver. Primeiro de tudo é você sentar e se relacionar com Deus, com Jesus Cristo e o Espírito Santo. E assim nós passamos essa semana vendo as coisas acontecerem. E aí uma das coisas que eu vi, que eu percebi, né? Não aconteceu nos 3 dias de jejum e de oração, mas ali foi o preparo para algo maior que estava por vir. E aí, nesses dias, a minha esposa, eu tendo as minhas, recebendo, né, tudo que vem de Deus, as estruturas, as ideias, a clareza da vida, das coisas, das pessoas, se relacionando com as pessoas. E aí uma delas eu estava falando com a minha esposa e falando para ela de um projeto que ela começou e parou. E aí ela veio me falar de coisas que estavam atrapalhando ela e que vinham de mim. Aí eu falei, tá, mas vamos buscar o que está te incomodando. Isso vem da sua geração, da linhagem assim, da sua família e tudo mais. E aí ela começou a me explicar, porque eu precisava entender isso. E aí ela me explicando toda a trajetória. Aí eu olhei e falei, caramba, entendi. O direcionamento que eu estava pedindo para Deus veio ali naquela palavra que ela me deu. E aí eu falei, Senhor, obrigado. Essa é uma mulher muito sábia e ela edifica o lar. O que ela está fazendo aqui é construir sobre a nossa casa. E eu agradeci a ela. Falei, muito obrigado por essa palavra, porque isso veio e entrou no meu coração. E agora isso está fazendo sentido. Isso está entrando no meu coração e está tirando aquilo que talvez lá no futuro iria causar traumas, iria quebrar o nosso relacionamento, desfazer. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de dar um passo
na direção correta, através de entender, na humildade, de se despir, de sair. Ó, o Ricardo tá aqui. Peraí. Ricardo, deixa eu só sair aqui um pouquinho da sua estrutura. Eu preciso acessar um outro nível aqui embaixo, viver isso aqui para depois eu voltar. Só que aí eu vou voltar de outra forma. Aí eu volto carregado de outras conhecimento, situações, experiências, que isso vai me mostrar lá na frente que se eu tivesse continuado nesse caminho, imagina a rota. Se você desvia 1 grau da rota, não parece nada, mas desviando 1 grau da rota, eu estou indo reto. Aí se desvia 1 grau da rota, ó, estou indo reto, desviou 1 grau. 1 grau mais ou menos isso. Só que esse 1 grau lá na frente, ele vai me dar uma distância de muitos quilômetros. E aí, quando você olhar e falar, cara, agora eu preciso consertar isso. Só que aí a distância para você percorrer para consertar vai ser muito maior. E a chance de você fazer isso vai ser praticamente nula. Você vai precisar de muita determinação, de muita força de vontade para que você possa voltar na rota, chegar lá onde você deveria estar. E aí o mais fácil vai ser, eu já estou assim mesmo, eu já me perdi, eu vou continuar aqui mesmo. Tá tudo bem, não tem problema, deixa assim como tá. Mas Deus, Ele não quer isso para a nossa vida. Deus, Ele não quer ver filhos saindo da rota e se perdendo. Ele quer ver os filhos caminhando junto, caminhando naquilo que Ele colocou, naquilo que Ele escreveu no livro da vida. Cada um tem o seu livro da vida e Deus escreveu no livro da vida de cada um. Mas nós, por querermos fazer as coisas por nós mesmos, acabamos saindo daquilo que Deus colocou para nós. E aí a gente vive, tudo bem, tá alegre, tá bonito hoje, mas e amanhã, como que vai estar? Vai estar alegre, vai estar bonito? Então, depende do que nós queremos. As facilidades do mundo estão aí, mas as facilidades nem sempre vão trazer um final feliz. As facilidades nem sempre trarão um final feliz. E aí, falando em final feliz, eu quero trazer aqui a palavra que eu trouxe hoje. E eu trouxe essa palavra, eu falei, cara, mas o que essa palavra vai harmonizar, né? O que ela vai trazer pro diálogo, pro discurso aqui? E aí, se encaixa, tudo se encaixa conforme Deus determina sobre a nossa vida. E aí a palavra, continuando no livro de Esther, no capítulo 7. Então, se você que está assistindo aí no YouTube, abra a sua Bíblia. E se você não tiver Bíblia, escreva, manda uma mensagem, dá um alô, que, cara, eu providencio uma Bíblia para você. Não tem erro. A ideia é que o Evangelho chegue para mais e mais pessoas, que o Evangelho ele acesse lugares e ambientes jamais acessados. Assim como Paulo acessou ambientes que jamais havia sido acessado e levantou pessoas como eu, como você, que talvez não teríamos a oportunidade de viver o amor de Jesus Cristo, mas por Paulo ter iniciado ali, através dos exemplos de Jesus, nós estamos vivendo tudo isso nos dias de hoje. Os gentios e todos aqueles que não pertenciam a um conglomerado de pessoas, a uma casta, a um grupinho, e nós conseguimos acessar essa sabedoria, essa condição de filhos amados através
de Jesus Cristo e de Paulo chegar até os ambientes que não eram acessados antes. Jesus começou e os discípulos, Paulo, todos eles deram sequência nisso tudo. E aí no capítulo 7 do livro de Esther, capítulo 1, que diz assim, assim vieram o rei e Amã para o banquete com a rainha Esther. Então, depois do jejum e da oração que eles fizeram por 3 dias e 3 noites, jejum absoluto, não era jejum parcial. E eles fizeram 3 dias e 3 noites, e Esther, depois de fazer o jejum, ela se vestiu com roupas majestosas, com roupas vistosas, com roupas lindíssimas, com toda a beleza que poderia existir, e foi até o rei. E o rei, vendo ela daquele jeito, ele se compadeceu. Ele não repreendeu ela e nem nada, ele se compadeceu. E o rei, ele estava meio cabisbaixo, pensando. E quando ele viu Esther, ele se surpreendeu, porque, opa, como assim ela veio até mim? Porém, Esther chegou até ele, foi falar com ele e ela desmaiou. O rei pegou ela no colo e... Esther, o que você precisa? Esther ganhou a confiança do rei. E através da confiança, cara, é muito poderoso. É muito poderoso. Nossa, através dela conquistar a confiança, ela pôde acessar o que ela precisava, que era libertar o povo, os judeus, da morte. E aí ela falou, eu não saí do lugar que eu vim para ser morto. Eu poderia até ter sido entregue como um escravo, mas ser morto não. Eu não quero. Esse decreto que foi escrito para matar os judeus, eu não concordo com isso. E ela entrou na situação, ela foi substituída, ou melhor, ela substituiu a rainha que era a esposa, né, do rei. Essa foi destituída do cargo de rainha por não obedecer às ordens do rei, e Esther entrou no lugar dela de gaiato. Assim, tava lá, aí selecionaram lá algumas pessoas e o rei achou graça em Esther e ela entrou. Mas ela não entrou por acaso, ela entrou para salvar o povo escolhido por Deus. Cara, aí você olha e fala, mano, meu amigo, minha amiga, não é possível essas coisas assim, numa cronologia tão perfeita. Mas nos planos de Deus, tudo tem perfeição. E aí, Esther, no cargo de rainha, mas não tinha ali, e não podia chegar até o rei. Mas, ao ser desafiada, ela cria um outro desafio, que é jejuar e orar. E aí ela chega até o rei, ganha a confiança do rei. Aí o rei olha e fala, nossa, eu preciso cuidar dela. E aí o rei fala, eu te darei até a metade do meu reino. Cara, é muita coisa. É muita coisa se a gente for olhar assim. A gente olha e fala, mas a metade do reino é um pedacinho de terra? Não, é muita coisa. É algo que, tipo assim, é algo que o rei, ele está abrindo mão de algo muito grande. Apesar de ele saber que ele pode conquistar muito mais, mas ele está cedendo algo para uma pessoa que, beleza, está ali do lado dele, mas chegou, né? Ainda não está. Porém, ele viu graça, muita graça nela. E aí, ela chega no momento oportuno e fala para ele, conforme está escrito aqui. E o rei disse novamente a Esther, no versículo 2, no segundo dia do banquete do vinho. Ou seja, no primeiro dia do banquete, ela foi lá, conversou com paciência, ela já não chegou
metendo o pé, isso aí, tá acontecendo isso, esse fulano, acusando e tal. Não. Primeiro, vamos com calma, deixa eu me restabelecer para que as coisas voltem a aprumar, e assim eu já ganhei a confiança. Agora eu preciso só manter essa confiança. Então ela fez todo esse processo no primeiro banquete. Aí no segundo banquete diz assim: qual é a tua petição, rainha Esther? O rei pergunta para ela: qual é a tua petição, rainha Esther? E te será concedida. E qual é o teu pedido? E ele será atendido até a metade do meu reino. Mais uma vez ele fala de ceder até a metade do reino dele, se assim ela desejar. Então respondeu a rainha Esther e disse: se tenho achado favor à tua vista, ou seja, se eu tenho achado graça no que você, na tua visão, se eu tenho te alegrado, se eu tenho ganhado a sua confiança, ó rei, e se aprouver ao rei, e se for conveniente a ti, que a minha vida me seja dada diante de minha petição, ou seja, que minha vida seja poupada, e também o meu povo diante do meu pedido. Ou seja, ela está ali, ó, eu não quero nada, não quero dinheiro, eu não quero posses, eu não quero bem, eu só quero simplesmente que a minha vida seja poupada e que o meu povo, assim como eu, sejam poupados também. Porque fomos vendidos, eu e meu povo, para sermos destruídos, para sermos mortos e para perecer. Mas se tivéssemos sido vendidos como servos e servas, eu teria segurado a minha língua, embora o inimigo não pudesse compensar a injúria do rei. Se nós tivéssemos sido vendidos como escravos, eu poderia segurar minha língua, eu poderia ficar ali, ó, e aguentar a angústia, a dor, o sofrimento de viver como escravo. No versículo 5: então o rei Assuero respondeu e disse à rainha Esther: quem é este? E onde está aquele que ousou presumir no seu coração fazer assim? E Esther disse: o adversário e o inimigo é este iníquo Amã. E Amã, vou fazer uma pausa aqui, só para concluir aqui o versículo 6. Então Amã ficou temeroso diante do rei e da rainha. E Amã, ele estava todo o tempo do lado do rei. Ele era uma pessoa, digamos, de confiança do rei. E ele estava planejando eliminar todos os judeus daquela terra. E ele foi lá e construiu uma forca para Mardoqueu, que era primo da Esther, da rainha Esther. Construiu uma forca para enforcar Mardoqueu, porque ele estava incomodando, né? E aí iria servir como um exemplo. Então ele foi construir uma forca com orientação da esposa dele. Ele foi lá, se consultou com a esposa chegou e falou assim: por que você não constrói uma forca e enforca este homem? Ele foi lá e construiu. Nossa, parece legal essa sua ideia. Ele foi e construiu a forca. Baseado no que eles fizeram isso? Baseado naquilo que Deus determinou sobre a vida deles? Eles estavam fundamentados em algo que Deus tinha para a vida deles? É aí que eu digo, se nós estamos direcionados por uma promessa, por um favor que Deus tem por nós, se nós buscarmos entendimento sobre isso, nós não vamos errar no caminho. E não vamos experimentar do mal que nós mesmos proporcionamos para o mundo, para a vida, para as pessoas, para os ambientes que nós vivemos. E aí Esther disse, né, este Amã, e o rei, na sua ira, levantando-se do banquete do vinho, adentrou o jardim do palácio
E Amã se pôs em pé para fazer pedido à rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Ou seja, o rei já tinha amaldiçoado ele e já tinha falado: ei, já era. Então o rei retornou do jardim do palácio para o local do banquete do vinho, e Amã estava caído sobre o leito em que estava Ester. Cara, imagina a cena. O rei pegou, levantou e falou: mano, cara, não é possível. Eu estava andando e me consultando com esse cara. Aí o rei sai. Aí o que ele foi? Pensar, refletir, ter ali um momento de reflexão, um momento com Deus, um momento de... E aí ele volta para o local do banquete. E aí ele encontra o fera nos pés de Ester. Ai, por favor, eu errei. Não, por favor. Então disse o rei: porventura queria ele também forçar a rainha diante de mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, eles cobriram a face de Amã. Ou seja, ele queria também contar com ajuda, não contar com ajuda, mas forçar no sentido de pedir ajuda, né? Ou persuadir a rainha, para que ele não fosse morto, assim como ele persuadiu o rei para que fizesse as coisas ruins, ou seja, ele estava num caminho do erro, do mal. E, continuando no versículo 9, Arbona, que era um dos camareiros, o nome do rapaz era Arbona, do camareiro, disse diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura, ou seja, acho que é 50 metros de altura, que Amã, 50 metros não, 25 metros, se eu não me engano é isso, que Amã fizera para Mardoqueu, que havia falado o bem para o rei, está junto à casa de Amã. Então o rei disse: enforque-o nela. E assim eles enforcaram Amã na forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Então foi a ira do rei pacificada. Cara, e assim fecha o capítulo 7. E aí eu olho e falo: o início ele é doloroso, mas o fim ele é glorioso, se nós caminharmos pelos caminhos corretos. Se nós não caminharmos pelos caminhos corretos, o início ele é satisfatório, ele é glorioso, a gente se alegra, né? Imagina Amã ali: poxa, tive uma ideia, vou construir uma forca, enforco o Mardoqueu, resolvo o meu problema e tá tudo bem. Ou seja, ele teve graça naquilo, ele sentiu: nossa, agora eu fiquei alegre, vou fazer as coisas acontecerem para que isso não se profetize, mas se conclua. E aí, no fim, é trágico, porque ele não caminhou num trajeto, numa jornada de paz, junto de Deus, direcionado por Deus. Ele caminhou direcionado pelo ódio, pela amargura, pelo rancor. E aí é onde nós precisamos definir na nossa vida aonde eu preciso caminhar, para onde eu preciso direcionar a minha vida, para onde eu preciso seguir. É para essa direção. Eu preciso seguir por aqui, mas eu preciso de orientação. Então, que Deus seja a sua bússola, para que você não desvie sequer 1 milésimo da sua rota.
para que lá na frente você não precise corrigir, para que você não sinta a dor da correção, e aí você possa viver realmente focado naquilo que Deus trouxe para você, criando os seus filhos, vivendo sua família, o seu cônjuge, vivendo os dias de alegria, de felicidade, de prosperidade. Por quê? Porque você está uma vida seguindo na direção correta. Amém. Amém. Hoje eu esqueci o violão, então não teremos violão, mas vamos fazer a oração de final, e eu desejo do fundo do meu coração que Deus abra os teus olhos para olhar para Ele, para olhar para o coração dele e enxergar no coração dele a direção que você precisa para a sua vida. Então, feche seus olhos e respire. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado pela minha vida. Obrigado por todas as maravilhas que o Senhor faz todos os dias de nossas vidas, Pai. Esse é o dia que nós recebemos. Esse é o dia que nós iniciamos. Esse é o dia que nós temos alegria em vivê-lo. Esse é o dia que, mesmo passando por dificuldade, por situações de desconforto, nós estamos com um sorriso nos lábios, com um olhar direcionado para Ti, confiantes de que, através desses desafios, nós vamos encontrar um pouquinho de alegria, de tranquilidade. Mas para quem caminha na Tua direção, para quem caminha junto de Ti, os desafios eles são contínuos, são constantes. A todo momento nós estaremos passando por desafios, e nesses desafios nós vamos aprendendo. E nos momentos de desfrute, de alegria, que nós possamos estar conectados contigo, agradecendo por tudo, Pai. Na alegria e na tristeza, somente graças nós damos. Neste dia de hoje, Senhor, eu entrego em Tuas mãos a minha vida, entrego em Tuas mãos, Pai, a minha família, minha esposa, as nossas filhas. Mulheres maravilhosas que vêm me ensinando muito, Pai. Eu falo que elas me ensinam no caminho e elas me fazem enxergar aquilo que o Senhor tem para mim. Elas me trazem toda a estrutura que eu necessito para dar o próximo passo, Senhor. E uma mulher que edifica o lar, ela vai vir com palavras que vão muitas vezes machucar, mas essas palavras, se forem vivenciadas, se elas entrarem no coração, elas vão realmente fazer com que esse lar ele seja construído e seja fortalecido para o bem. Elas vão fazer com que esse lar ele evolua, com que ele prospere e ele seja exemplo para muitos outros lares. E assim, Pai, nessa manhã, nesse dia de hoje, eu determino sobre a minha vida que eu vou viver cada segundo, cada momento junto dessas mulheres maravilhosas, abençoadas, enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver o fôlego que o Senhor me der, Pai, enquanto eu tiver a oportunidade de sentir a brisa leve, o ar passando e respirando e sentindo a água caindo no meu corpo e todas as coisas chegando até o meu campo de visão e experimentando dessas situações e ouvindo as vozes e ouvindo as palavras e trazendo para o meu ser as palavras, Pai, eu estarei direcionado para Ti e para essas mulheres da minha vida, Pai. E assim eu determino que elas tenham paz, que elas tenham tranquilidade no dia delas. Eu determino, Pai, sobre cada família que aqui está, que aqui vai chegar,
que aqui ainda vai presenciar esse vídeo, que eles possam sentir a energia que está fluindo, que eles possam sentir, Pai, também dentro do lar, da família deles, da casa deles, toda essa energia espiritual, o Teu Espírito Santo queimando dentro de cada um e fazendo com que os lares emanem a sua luz, o seu fogo, o seu calor, e assim o mal ele vai sendo repelido, ele vai sendo eliminado, ele não encontra mais espaço nesses lugares, Pai, porque o Teu Espírito ele está manifestado em cada lugar, em cada família, assim como na minha, que em todas as orações eu te coloco e eu te peço, Senhor, o Espírito Santo ilumine e se manifeste dentro da minha casa e na minha família, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe seu dia. Que oração poderosa. Que Deus abençoe a sua vida. E eu te peço, meu irmão, minha irmã, guerreiros e guerreiras, não pare no caminho, bora para cima. Se você tiver que se desafiar, se você precisar de um direcionamento, somente Deus pode te dar o direcionamento. Eu vou deixar o link do YouTube aqui e você pode acessar aqui. Tamo junto, não pare no caminho, bora pra cima. Valeu! Valeu, galera! Vou deixar no YouTube aí, depois você pode acessar, hein?